Entrevista concedida à formanda de Pedagogia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lia Jane, eu tenho uma formação como pedagoga e a minha função aqui na unidade é pedagoga orientadora educacional. Nós estamos aqui para apoiar o trabalho da unidade e darmos suporte às crianças, à comunidade, de maneira geral, tanto a equipe da escola quanto as famílias. Nós vamos falar um pouco da nossa experiência enquanto os instrumentos que nós utilizamos para trazer essa parceria da escola com a família. Sempre buscando que o trabalho da orientação educacional está muito voltado para os requisitos também sociais. Então é importante que todo o trabalho que nós fazemos na unidade, ele visualize as questões da sociedade em si. Então nós já elaboramos alguns projetos como bullying é coisa séria, porque também é uma questão social. Já elaboramos também a questão da arte na escola como um fator que diminui o bullying, e isso é importante, nós usarmos instrumentos que nós temos habilidades importantes dentro da arte que pode trazer a diminuição. Então, essa ponte de nós fazermos aquilo que necessitamos na nossa sociedade para dentro da escola, eu acho bem proveitoso como instrumento, porque é através daquilo que nós estamos vivenciando socialmente que nós podemos buscar essa transformação. Então, o projeto Bullying é Coisa Séria buscou essa transformação. Nós conseguimos colocar como instrumento diante de toda a unidade, foi colocado dentro do PPP, onde os professores também trabalharam, onde a comunidade foi trabalhada, foi convidada a participar, as crianças tiveram total acesso ao projeto, então se tornou um instrumento também avaliativo, porque dentro da unidade as habilidades começaram a serem mostradas na mudança do comportamento das crianças, ficaram mais tranquilas, mais respeitosas. Então foi um instrumento de grande valia para a compreensão de todos e para atenuar também o processo de bullying que estava bastante elevado na unidade. Quanto ao projeto da creche, nós elaboramos no ano passado como instrumento, buscando a integração entre a escola e a família, também pela arte. Mas como o trabalho da orientação, ele visa também esse equilíbrio entre as equipes. Não é um trabalho solto, é um trabalho totalmente direcionado ao pedagógico. Se o pedagógico ele está trabalhando as habilidades relacionadas aos componentes curriculares, a orientação educacional também vai seguindo os projetos elencados. Então é importante que haja essa aproximação entre o currículo e que haja também a colocação também da parte mais técnica. Então, visualizando a questão de termos que ter um instrumento que faça com que a família ela se aproxime do pedagógico, então é importante que a família também esteja inteirada do que seja essas habilidades para as crianças. Então, a arte e integração escola e família foi pensada com esse objetivo, de trazer a família para perto do pedagógico, numa compreensão mútua de que a criança, ao se estabelecer diante de um componente curricular, vai trazer benefícios tanto para a família quanto para a sociedade. E pensando agora no projeto mais atual, estamos no presencial, então agora já houve uma elaboração desse plano, porque antes era um plano mais pensado para a atual realidade, que estava no ensino remoto, mas agora já pensamos em um trabalho mais presencial, de equipe,
E estamos elencando alguns temas para serem discutidos com a equipe, que vai falar sobre a questão da comunicação assertiva, onde o diálogo ela precisa estar imbuído, principalmente agora, nesse início de ano. Então, a comunicação assertiva ela vai ser um dos traçados, né, para o nosso plano de ação, como instrumento para nós dialogarmos durante todo o ano, até porque, enquanto orientadora educacional na unidade onde eu pertenço, existe já um tema onde já foi colocado como um tema principal, e dentro deste tema principal, enquanto orientadora educacional, nós vamos buscar fazer essa ponte entre escola e família e equipe da escola, buscando essa aproximação entre as habilidades. E dentro do projeto, que é uma nova forma de se pensar, né, de forma integrada a educação, buscamos assim essa integração entre as equipes no mesmo olhar. Então vamos pensar numa comunicação assertiva, vamos buscar falar um pouco mais sobre os sentimentos, e um dos projetos elencados que nós estamos em discussão e vamos buscar colocar em plano de ação é Eu no Mundo, porque o Eu no Mundo ele vai buscar fazer essa ponte entre a comunicação assertiva, entre os objetivos também do ensinar, as noções sociais para o ser humano, né, noções de higiene, de bem-estar. Então, todas essas questões estarão dentro deste mesmo processo. Como se dará esse instrumento, nós estaremos apresentando no decorrer do processo, né? E também a cada procedimento poderá ser incluído ao longo do tempo também novos aspectos, novas condições, novas situações, à medida que forem sendo precisas, né, de acordo com as necessidades e as demandas, né, daquilo que se propõe nesse momento para nós fazermos. É importante nós falarmos das atribuições do orientador educacional dentro de uma instituição educacional, porque nós sabemos que tudo que envolve a escola, o orientador educacional ele está sempre atento, né? E geralmente o orientador educacional que trabalha em uma rede pública, ele tem um instrumento que rege, né, a organização das suas atribuições. Nós sabemos que diante aos estudos que nós passamos na academia, nós somos instruídos nas atribuições de grande valia, que nós não podemos deixar para trás nunca, que são as questões de que o aconselhamento, o direcionamento, as orientações, essa base entre escola e família, essa conexão com a comunidade, tudo isso nós somos apresentados. Agora, diante também a questão da atribuição do orientador educacional dentro da instituição pública, ele requer também seguir alguns regimentos. Geralmente os regimentos são estabelecidos, né, por organização superior, e nós somos conduzidos também e direcionados, né, através desse instrumento. Mas uma das atribuições assim importantíssimas dentro do estabelecido, né, pelo regimento, é que o orientador educacional é como se fosse uma ponte. Conforme todas as coisas que é percebido dentro da sala de aula, com os alunos, com a equipe, passa pela orientação educacional, né? É como se fosse um olhar do todo. O orientador educacional, ele está apto para a orientação, para o aconselhamento, ele está pronto para fazer uma ponte também, não só de orientação e de aconselhamento, mas até mesmo perceber, né, assuntos
mais pessoais, mais íntimos, numa escuta individualizada, né? Muitas vezes são escutas feitas à mãe, ao pai, ao responsável por determinada criança, principalmente na realidade de creche, né? Que a escuta ela precisa ser feita, né, aos componentes, tanto família quanto equipe também da escola, professores, auxiliares, todos são imbuídos neste mesmo processo de aprendizagem. E às vezes a situação que nós temos que fazer também escutas individualizadas. Por quê? Porque nesse momento que muitas vezes o pai, junto com a criança, a mãe, junto com o filho, com a filha, às vezes a conversa sai de uma maneira. E quando nós fazemos de forma individualizada, nós conseguimos perceber que existe uma diferença entre falas, entre colocações, entre comportamentos. Então cabe também à orientação educacional ter esse olhar mais direcionado, porque muitas vezes, para não ficar nada em oculto, é necessário, às vezes, fazer uma escuta individualizada. Se for necessário, depois, fazer a junção da conversa individualizada com a conversa que já foi feita coletivamente, vai ficar muito mais fácil de ter uma compreensão dos fatos, da realidade e até mesmo através, né, de todos os relatos que nós tivemos, passarmos adiante, né, para um novo técnico, para que possa auxiliar, para que possa ajudar. Então o trabalho da orientação educacional ele nunca vai acontecer sozinho, sempre ele vai ter um direcionamento também, junto da equipe técnica, né, que possa dar um apoio, que possa dar um suporte, mas esse primeiro olhar do orientador educacional é muito importante, porque através dos relatos, né, do orientador educacional, nós podemos chegar a uma dificuldade mais apurada, tipo, até mesmo a um conselho tutelar. Então, são questões que às vezes começam do simples, mas que pode trazer uma complexidade também. Então, o olhar do orientador educacional, ele vai um pouco mais que além, porque a necessidade ela pode ser ampliada e a necessidade dessa ampliação pode muitas vezes ser colocado outras pessoas também envolvidas, né? E até mesmo sair daquilo que é só uma atribuição para questões até jurídicas, porque também, né, quando você lida com o ser humano, às vezes uma situação que parece ser simples naquele momento pode sair do ambiente da escola como algo que precisa às vezes ser notificado ou seguido em processos jurídicos. Então, o orientador educacional, ele tem grande importância dentro de uma unidade, porque ele faz esse primeiro olhar, né? Esse olhar da orientação, do aconselhamento, da aproximação, realmente do olhar olho no olho, né? E perceber, né, que realmente existe ali uma necessidade de uma escuta maior e que às vezes aquela escuta maior vai levar à transformação futura de uma criança, porque quando se tem esse olhar minucioso desde o início, né, pode ocorrer transformações, né, na vida da criança para o resto da vivência dela enquanto unidade educacional escolar que estiverem ali todos os envolvidos, vai acontecer diferenças em todos os aspectos, tanto daqueles que estão ali dando um suporte, né, educacional, quanto também da família e no total para a sociedade. Nós, enquanto parceiros da educação, nós precisamos compreender que todo o trabalho da orientação educacional, ele não é sozinho, conforme nós já falamos. Esse primeiro contato da família com a comunidade, com a equipe da escola, né, o processo de orientação educacional, de aconselhamento, de engajamento, ele passa, né, por todos os lados onde precisa ter esse apoio também, porque às vezes são colocações que acontecem numa entrevista com a família que você vai percebendo que aquela criança precisa, por exemplo,
de uma ajuda do psicopedagogo, né? E nós percebemos que às vezes aquela dificuldade primeira sempre acontece dentro da sala de aula. Então, essa parceria também do professor com o orientador educacional, em que tem esse primeiro olhar junto, ele faz com que o trabalho da orientação educacional seja encaminhado. Então, se o professor ele já vem percebendo que existe uma dificuldade em relação a alguns aspectos sobre uma determinada criança, o orientador educacional, ao observar através das escutas que é feita com a família, com a criança e com a equipe da escola, que são os professores, fica mais fácil de nós começarmos a identificar que aquela criança precisa ter um olhar mais direcionado, como do psicopedagogo, ou às vezes por questões também sociais, que às vezes aquela criança precisa de um olhar também do assistente social, porque agora já são assuntos pertinentes também que diz respeito à assistência. Então esse olhar de equipe, ele sempre vai acontecer. Fale um pouco como está sendo a sua prática com o retorno presencial agora em 2022. Inscreva-se no canal e deixe aqui o seu comentário.